So today we're learning about feelings and emotions. A gente falou na última aula sobre falar mais em inglês, certo? Então, vamos lá. Vai ser só eu e tu hoje. There's sort of a difference between feelings and emotions. It's like feelings, it's about being angry or sad or in a bad humor or happy, angry, hungry. And the emotion, it's what is associated to that feeling. And here we have like this little, how can I say? We have those emotions that is associated to each feeling. So first of all, we have happiness. It's okay, are you hearing me? Você tá me ouvindo, Cassie? Eu vou desligar a câmera pra ver se melhora. So I was talking about feelings and emotions, and that feelings are just like being happy, it's happiness, sadness, or being angry or a bad humor. And emotions is like, it's associated with that feeling. It's not exactly the feeling. Emotion, it's what that feeling can make, by the way. And here we have, first of all, is happiness. When we are happy, the emotions associated with that. We have delighted, excited, euphoric, thrilled, cheerful, content, happy, merry, cool, lying, glad, pleased, satisfied, amused, optimistic, grateful, and calm. Delighted, it's like when you're so, it's like I try to understand this as something like so, it's so good, it's like a light in our life. It's like something made us so happy that we feel like we were illuminated. I like to see this word like this, delighted. Excited, it might be a false cognate. Excited is just when you're really like animado, mas parece excitado. Só que no português a gente não usa nesse sentido. A gente usa em outro sentido, mas é no sentido de estar animado para alguma coisa. Euphoric, the same. Euphoric, vem de euforia. Mesma coisa de você estar nessa grande animação. Thrilled. Thrilled é como se você estivesse emocionado, você está sentindo essa forte emoção de como se você tivesse, você está vibrando de tanta felicidade. Cheerful, no mesmo sentido. Ou cheer up someone, você pode animar alguém. Ou alguém tá triste e não quer ser like, hey, cheer up. Tipo, se anima, você consegue. Cheer up. Happy, classic. O merry a gente usa muito mais pra desejar felicidade pra uma coisa. Happy, Merry Christmas, for example. Content's pretty self-explanatory. Cool, it's like legal. Fine. We translated just like bem, but when you say you're fine, oh, she's fine, and for Americans, it's not like just bem. I feel like when I'm consuming English content that it's not like it's like a poor
state of being is like really good. It's like, it's not like, não é só tipo, tô bem. É um bem realmente incisivo, é algo bom, tipo, não é o bem que você fala, tipo, eu tô bem, mas é tipo mediano, não. O fine, eu sinto que ele é muito mais realmente um estar bem do que quando a gente fala no português no dia a dia. O glad, ele é muito usado como I'm so glad that you're here. Tipo, eu tô tão feliz que você tá aqui. I'm so glad that you passed that test. Eu tô tão feliz que você passou naquele teste. O glad, ele é muito usado nesse sentido. I'm glad that something happened. Eu tô feliz que alguma coisa aconteceu. Pleased. É no sentido de você tá satisfeito. Pleased, satisfied. Amused. Amused é quando como amused as I feel like it's amazed is something really quando algo tipo incrível aconteceu. I'm amused. É como se você tivesse em um estado grande de diversão. Optimistic, grateful, de gratidão e calm, de estar calmo. And the next feeling, it's sad. Or sadness. Aqui a gente colocou happiness, por que não colocar sadness? Que seria tristeza. And we have some emotions associated with sadness. Alienated, depressed, grieved, hopeless, worried, blue, discouraged, lost, upset, disappointed, down, and unhappy. Wow. Alienated, I've never associated with being sad exactly because it's literally the estar alienado, mas pode ser associado. We have depressed, quando a pessoa está depressiva, não no sentido de ter depressão, mas apenas de estar muito triste. Depressed. Grieved. Grieved vem daquela tristeza associada ao luto, sabe? Grieve. A perca. Se não me engano, é isto. Hopeless. Quando a pessoa está sem esperança. Worried, preocupado. Blue. It's like blue and gray from BTS. It's blue it's a color that's a beautiful color, but it reminds us it's associated with sadness. It's associated with being down, being when you're not okay. Discouraged. It's when you're feeling you're not motivated. You don't have like any excitement to do something, to do the things you like, to do the things you're supposed to do. Lost, when você tá perdido, quando você tá you're you just don't know what to do. You're lost. Upset, it's very common actually. It's very common to see, to hear. It's like quando você tá chateado. It's not something, it's not a rage. It's not like that deep sadness. It's like more superficial than like being depressed. It's just being upset, disappointed. And disappointed, it usually like in Portuguese you say estou tão desapontado, decepcionado com você. A gente usa o com. Mas eu percebi que no inglês eles usam muito o in. I'm so disappointed in you. Eles não falam with you. It's way more common to see using in you. I'm so disappointed in you. I'm disappointed in you. Down. Literalmente você tá pra baixo. You unhappy. Unhappy is like infeliz.
you're just unhappy. The other feeling, it's energized. And the emotions associated with being energized, we have refreshed, renewed, inspired, determined, motivated, and focused. Refreshed and renewed, it's like the same it's really like the same. It's like when you're new someone, you're just refreshed. Você é uma nova pessoa, você tá renovado. Inspired, inspirado. Determined, determinado. Pretty self-explanatory. Motivated, motivado, and focused. Quando você está focado. Então, todas essas aqui são as emoções associadas a estar energized. And we have confusing. Você está confuso. And the emotions associated with it, it's embarrassed, shy, lost, unsure, and indecisive, upset. Upset again here. Embarrassed, envergonhado, shy, tímido, lost, perdido, unsure, quando você não tem certeza. Eu poderia colocar até mesmo insecure here, insecure, não tá seguro de alguma coisa. Indecisive. It's like quando você não indeciso, né? Upset again, here associated with confusion. Anger. Anger significa raiva. And the emotions associated with anger. Mad, furious, fed up. Annoyed, irritated, and resentful. And mad is basically você tá zangado, mas a palavra mad também pode ser usada em outros sentidos. Por exemplo, na música Fake Love do BTS, ele fala Love You So Mad. Se eu não me engano, ele fala Love You So Mad. Eu te amei loucamente, eu te amei muito pra caramba. Furious, furioso, furious. Fed up. Fed up vem de você tá cheio, sabe? Você tá de saco cheio. And also, you can use fed up with done. I'm done. I'm so done with you. É quando você não aguenta mais. É tipo, o done, você pode ver ele comumente sendo usado nesse sentido também de você não tá I'm done with you. Tipo, cansei de você. Tipo, cansei de lidar com essa situação. I'm done. You can say that too. Annoyed. Annoyed pode ser irritado, incomodado. Annoyed. And someone who's annoying, it's someone like que é chato, sabe? Irritante, annoyed, and irritated is also when você tá irritado. And resentful. Resentful é muito como guardar ressentimento. Resentful é ressentir alguma coisa. A pessoa que está ressentida. Resentful. And is associated with anger. Because usually when you're resentful, you have bad feelings about something or someone or a situation that happened with you in the past. So you're resentful. Also, I think it might be like when we say in Portuguese, oh, eu estou sentida. Resentful might mean that feeling. Not only when you're like keeping grudges. I guess is the word I'm looking for. Grudges. I'm gonna write it down. Grudges means rancores. I'm gonna put on the chat. When you're resentful, you might keeping grudges, you know. Você está guardando rancores. Strong. Strong is not exactly an emotion. It's like a state of being. But we have these emotions associated with it, this vocabulary associated with this. Certain, secure, empowered, ambitious, confident, and bold. And we can say that this might be like opposed to
being confusing. Because certain, secure, empowered, it all gives like the vibe of being so sure of something, you know? So empowered is like poderado, empowered. Confident, confiante. And bold, it's like audacioso, sabe? Aquela pessoa que é direta, she's bold. Aquela pessoa que ela não teme, assim, ela vai direto ao ponto, ela fala, uma pessoa que ela é audaciosa, que ela é brava, que ela é corajosa, ela é fearless. Ela é uma pessoa bold, ambitious, ambiciosa, secure, segura, certain. It's like when you're someone is determined. Como se alguém é determinado, determined, é uma pessoa secure, ela é segura, ela entende? É mais como sinônimo de ser seguro, de ser confiante. And have caring, que é sobre cuidar. And adoring, crazy about. Cherishing, idolizing, passionate, admiring, affectionate, fond of, loving, considerate, friendly, like, respecting, and tolerant. Wow. Adoring is like adorar. Crazy about é quando você é louco por alguma coisa, você é apaixonado por alguma coisa. Cherishing vem do cherub. It's like torcer, o cherub. And idolizing é de justamente transformar algo em um ídolo. É nesse sentido de adoração. Passionate é você se apaixonado na coisa, mas no sentido de você fazer ela de fato. You're so passionate. Like when we say like idols and they say to Brazilian fans, oh, you're so passionate, and is meaning like you're so like dedicated to that. You're so like you like so much the thing that you do with so much passion that thing. Admiring, you do understand? I hope so. Admiring, it's about admirar. Affectionate, it's when you have affection for something or someone. Fond of, it's basically gostar. Fond of, but it's like how can I explain it? Fond of. It's like when we have affection too, but you're like so affection. I'm fond of one. Be fond of. You have really huge affection. Loving, right? It's from love itself. Considerate. Considerate in this case, it's not like considerado ou ponderado. It's about being attentive. It's about being attentive, courteous, gracious, respectful person. When the person like it's really dedicated attentions to you, their attentions. So it's a person who is attentive, who respect, this kind of person or this kind of attitude, this emotion. Friendly, it's like when you're lovable, quando você é uma pessoa amigável. Like, vocabulary for gostar. Respecting, respeito or respectful person. Não precisa ser necessariamente respecting, pode ser respectful. Tolerant, uma pessoa tolerante. And have fear. And the words
The vocabulary, it's desperate, frightened, horrified, petrified, afraid, fearful, nervous, scared, nervous, and scared. Okay. Desperate, I think it's pretty easy to know what it means. It's like desesperado. And we have frightened. I think it's kind of, it's not like, it's when you're scared. You have the word scared, but it's like, you're just, exatamente, just tá assustado, you're scared. It's like synonymous. Horrified, você está horrorizado. Petrified, é quando você fala, nossa, eu congelei, eu virei pedra. Petrified. Afraid, ter medo. You're afraid of. Fearful, mesma coisa. Nervoso. You can be anxious too. There is other emotion that is associated with fear. You can be anxious. You might feel, yeah, I guess this one is good. We have still some. Oh, here we have emotions using musics, and that's nice. Oh, confusion again. Chaotic, shocked, dizzy, disordered, speechless, frustrated, uncomfortable, unsure, frozen. Frozen is other way to say that here. Petrified, basically. Você tá congelado. Speechless, sem fala. Chocado, shocked, confused, chaotic, de caos. Tá tudo caótico. Dizzy, I feel so dizzy. É no sentido mesmo de confusão. De você estar confuso, sua cabeça você tá meio tonto. Frustrated, frustrado, uncomfortable, desconfortável, unsure, incerto, você não tem certeza. Hurt, abused, crushed, destroyed, humiliated, ruined, devalued, injured, tortured, wounded, annoyed, neglected, put away, used. Abused, vem no sentido de ser abusado. Crushed. Crush, it means like when someone really hit you, you know? This person just broke you down. Crushed. Destroyed. Destruído. Humiliated. I think it's pretty like self-explanatory. Ruined. Arruinado. Devalued. Vem de não sei, como se tivesse tirado o seu valor. Injured. Injured, it's when you're hurted, physically, you're injured. Tortured. Wounded. This word, it's more, I use it like when you're feeling pain, when you're hurt, but it's like, it's how, it's like, it's your soul, it's inside. But a wound, it's like a ferida. E você pode falar sobre fisicamente, mas you also can use it to refer to an inside feeling of hurt. Or when you're healing, when something traumatic happened, you have a wound in your heart, you know, you can use it also in this way, not only physically. Annoyed, está irritado. Neglected, negligenciado. Put away, first verb. Put away não significa necessariamente colocar de lado em si, tipo, it's like when a person is feeling aside. Não é literalmente colocar de lado, mas a pessoa tá se sentindo deixada de lado. Used, usado. Have tired, bored, drained, exhausted, fatigued, burned out. Entediado, drenado, exausto, fadigado. E burnout vem do burnout, que é quando você se esgota, tá esgotado. Helped or help. Não necessariamente ajuda, help está no passado, tá conjugada. Blessed, loved, saved, healed, appreciated. Blessed, abençoado. Loved, amado. Saved,
salvo, healed, curado, appreciated. This word, it's really common to use appreciate, but it's not like I'm feeling appreciated, but when you appreciate something. And we have surprise, surprised. When someone is surprised, the emotions like associated is curious, astonished, passionate, stunned. This astonished is like quando você tá antônito, sabe? Uma coisa assim que te deixou assim, sem palavras. You have no words. You're speechless. Curious, pretty self-explanatory, passionate. Stunned. It's really common when you see something like so beautiful. You can use like you saw a woman wearing a super beautiful dress and wow, she was stunning. You feel stunned by her beauty, by the beauty of her dress and everything. We have some examples here with music. I'm so sick of this fake love. Sick of é no sentido de estar cansado de algo dessa situação. I'm so sick of is a way of expressing this. Take my hands now, you're the cause of my euphoria. Take my hands now, you are the cause of my euphoria. Euphoria. We talk about being euphoric. I'm feeling just fine. Fine. We see it. We don't need to worry because when we fall, we know how to land. So we don't have to have any worries because everything's gonna be okay. So how are you feeling today, Cass? Did you enjoy the class? Take your time. Oh, really? Oh, I feel so happy about it. I feel so glad about it. Because sometimes I don't know if I'm actually bringing something to you that is good, that is like useful for your English. I don't know if I'm actually adding something to you. Do you understand? Yeah, yeah. It's really nice to when you can associate the words you're learning to things that we actually watched and or experienced. And you can also see blue not only in the movie that by the way I don't know the name in English too. But it's pretty common expression. You see some say that someone is blue. It's when someone is sad. And I really like this expression because it's different to express this. There is any word that you didn't understand and you like to ask, or any emotion you don't know how to express and you want some help? Tem alguma emoção que você não sabe como expressar e você quer perguntar como que faz? Um, it's like hemophilia. No, it's not hemophilia. It's hemophobic. I need to research. I think when you say like fear of blood, it's like
It's like you're afraid. É como se você tivesse com medo, sei lá, do sangue te perseguir. Mas não é nesse sentido que você quer dizer. That, yeah, I understood. Eu esqueci a palavra, mas é como. É alguma coisa com emo, que vem de sangue. Mas não é hemofilia, que a hemofilia acho que é uma doença. Hemofilia, é outra coisa. Ai, eu afraid acho que passa uma impressão muito de você tá assustada com sangue. Você pode falar que você tem blood phobia. Blood phobia ou hemofobia. É o jeito assim, mais correto de você dizer. Mas se tu falasse assim, se tu esquecesse a palavra e tu dissesse pra alguém que entende inglês, eu acho que a pessoa vai entender que você não tem medo do sangue perseguir você ou do sangue em si, mas que você se sente disgust, né? Você sente tipo enjoo, te incomoda, entendeu? Uncomfortable. Tu pode usar outras expressões pra se descrever. É porque a pessoa vai entender que tu não é nativa, né? Então. Tem alguma outra coisa? Alguma dessas que eu falei que tu não entendeu direito? Alienado, associado com sadness? Nem eu associo muito, não. Porque o alienated, ele é no sentido mesmo de alienação. Só que, se eu não me engano, o alienated, ele também tem um sentido de feeling no connection with the people around. Sabe? Quando você não se sente conectado com as pessoas à sua volta, com as coisas à sua volta. Então, é nesse sentido que vem esse alienated associado com sadness. Quando você se sente separado dos outros, deslocado, é. Tá. É, tipo isso, quando você não se sente conectado com as coisas à sua volta, você se sente ali, sei lá, como se você estivesse só existindo num lugar que você não se, não tá inserido. É isso. Teve alguma outra coisa? Uhum. Teve alguma coisa que você acha que vai ser difícil de pronunciar? Uhum. No, ele não precisa ser muito enfatizado, sabe? A gente às vezes se preocupa com a pronúncia. A gente quer falar o ED bem claro, né? Like, abused. Eu falar o ED, abused. Crushed. Destroyed. Mas a gente no dia a dia, assim, tipo, falar rápido, você fala só abused. Tipo, bota um Dzinho no final. Bem discreto. Bored. Drained. Tipo, não fica. Acaba não soando ED. Tipo, drained. Drained. Fica drained. Entendeu? Exhausted. É tipo como se fosse um TD. TD. Exhausted. Hum. Fatigued. É de fadiga. Fatigued. Ele fala, na verdade, eles colocam mais. No, meu Deus, ênfase no T. Fatigued. Fatigued.
Não é fatigued. O T ele vai soar mais forte. Fatigued. Any other? Okay, so I feel so glad. I feel so happy that you enjoyed the class. And I hope we can have some other classes like this that we can actually interact. And thank you for coming to my class because you're like my only student that always comes. And see you next class. See you next. See you next class. Bye bye, baby. Have a nice day. Have a nice day.